Jornalistas expõem a hipocrisia do Flávio Racha, que tentou tirar onda do PT por causa da investigação envolvendo Jacques Wagner, mas acabou levando uma verdadeira surra de realidade. Porque, convenhamos, o mesmo Flávio que aponta o dedo ainda precisa explicar sua própria relação com Daniel Vorcaro, o Banco Master e o dinheiro do filme Dark Horse. É o famoso moralista seletivo, cobra dos outros, mas foge quando o assunto é com ele. A todos é garantido ampla defesa e contraditório, e deverá ser também ao senador Wagner. Eu creio que quem deve falar sobre os acontecimentos é o próprio senador. A diretriz e a orientação do governo do presidente Lula é da total autonomia à investigação. A atuação da Polícia Federal, a atuação do Ministério Público Federal. Quem tiver algo que dever, seja quem for, esteja onde estiver, responderá em relação a isso. Não haverá nem criminalização, nem favorecimento a quem quer que seja, esteja onde estiver, em que posição política tiver. O senador Flávio Bolsonaro também falou sobre a operação. Vamos ver. O PT da Bahia acaba de ser implodido pela Polícia Federal com a operação contra o líder do governo do PT no Senado Federal, Jacques Wagner. Eu queria entender como é que o caso do senador Jacques Wagner... Está sendo comemorado? Não, sendo comemorado e diminui ou absolve, no sentido, não estou falando jurídico, né? No sentido de explicar a relação dele com o Vorcaro. O que tem a ver? O CV que ele falou é cavalo vacilão? Deve ser, né? Do Dark Horse lá, o cavalo vacilão. O cara que pega dinheiro, toma grana do Vorcaro e agora vai tirar onda. Assim, antes da operação de hoje, sobre o senador Jacques Wagner, o que se sabia sobre Flávio Bolsonaro ele tem relação com o Vorcaro, ele pediu dinheiro pro filme, ele foi lá quando o Vorcaro estava com tornozeleira eletrônica, mandou meu irmão um abraço, tem toda essa relação que a gente sabe. Hoje, depois, o que a gente continua sabendo do Flávio Bolsonaro? Ele tem relação com o Vorcaro, ele foi visitar o Vorcaro preso, ele tem áudio com o Vorcaro, ele disse que não conhecia o Vorcaro, mentiu, depois veio a público. Nada mudou na situação do senador Flávio Bolsonaro por causa da situação do senador Jacques Wagner. O PT da Bahia só tem um problema para o Flávio Bolsonaro. Concorre com ele na tomação de grana. É isso, é rival dele na tomação de grana. Porque, se comprovado as denúncias, o senador Jacques Wagner é um tomador de dinheiro do Vorcaro, essa nem precisa comprovar a denúncia. Porque o Flávio Bolsonaro também é um tomador de dinheiro. Então, é um tomador de dinheiro falando de outro investigado, por ser também um tomador de dinheiro. Então, PT da Bahia e Flávio Bolsonaro são rivais na tomação de grana. São concorrentes na tomação de grana. E, se as investigações comprovarem, são gêmeos siameses na corrupção. Então, a fala do senador Randolph é uma fala sensata. Sim. A fala do senador Rogério Marinho é uma fala sensata. Só tirou o legislativo. A fala do Flávio... Oi? Só tirou o legislativo, que ele falou assim, atingiu vários setores da nossa sociedade, ele falou administração pública, falou outros, mas não falou legislativo também. Não. Mas sensata. É sensata do ponto de vista, assim, da posição que não é hipócrita. Sim, não é hipócrita. Até que se sabe até agora não é hipócrita. Nenhum nem outro. A fala do Flávio é uma fala de uma hipocrisia sem tamanho. E não deixa de ser interessante a ironia da imagem, ao lado dele, o senador Moro, que foi ministro do governo do pai dele, e quando ele fala de impunidade, combater a impunidade e tudo mais, a interferência clara ali na Polícia Federal. No auge do Moro herói, do Moro xerife, alguém fosse o Marcelo Odebrecht liberado pela justiça de tornozeleira eletrônica, alguém fosse tomar grana do Marcelo Odebrecht. O que o juiz Sérgio Moro não faria? Hoje um grande passador de pano para o Flávio Bolsonaro. Malu. É o famoso roto falando do esfarrapado, né? Um tá reclamando falando do Jacques Wagner, sendo que ele mesmo não conseguiu explicar até agora o que ele mesmo, as negociações dele com o Vorcaro. Isso não faz o menor sentido, mas é essa a tônica da eleição. No caso do Master, a gente vai ver cada vez mais o governo tentando empurrar o caso para o Bolsonaro e os bolsonaristas tentando empurrar o caso para o governo. Essa vai ser a tônica da eleição.
vão querer usar o Master como arma de campanha, sendo que aí não tem ninguém salvo, ninguém está livre de nada, pelo contrário, parece que apontou um avião, entregou uma mordomia, os políticos simplesmente pulam para dentro, não querem saber. Então acho que isso é retórica vazia. O que interessa é o Flávio Bolsonaro explicar, afinal, para onde foi o dinheiro, essa prestação de contas que a gente está esperando até hoje não veio, e até agora a gente não sabe por que o dinheiro do Dark Horse foi parar na conta do advogado de imigração do Eduardo Bolsonaro. Isso que interessa, né? O que ele vai falar em cima do palco, ele pode falar o que ele quiser. A realidade não vai mudar por causa disso. O que você quer falar que você... É isso, assim, vai ser agora um festival de hipocrisia. O Flávio E o Bolsonaro quanto o caso Master, aí, bom, isso é sobre Flávio e Jacques, aí olhando para as campanhas, né? O quanto o caso Master, Flávia, Otávio, Lins, do ponto de vista eleitoral, perde força de um, de outro para ser usado. Quem que ganha e quem que perde no discurso de explorar o caso Master? Vamos assim, é lama para tudo quanto é lado. Sim. Sem relativizar nenhum... Aqui não vai nenhuma relativização, vai apenas uma análise do ponto de vista eleitoral. Quem toma a grana com a voz é o candidato Flávio Bolsonaro. Tem a voz, tem a gravação, tem o risinho cínico dele ao ser questionado pelo Thales do Intercept, que pergunta, você recebeu o dinheiro do Vorcaro? E ele, dá um riso. Não, diz que é mentira. De onde você tirou isso? Negou. Então, assim, do ponto de vista de utilização de material de campanha, o Flávio Bolsonaro deu muito mais munição, né? Tem muito mais munição para ser explorada contra o Flávio, que é o candidato, do que contra o Lula. O Lula é o líder do governo e aqui eu estou analisando apenas do ponto de vista de exploração eleitoral, sem fazer juízo de valor. É tudo sujo. É tudo sujo. O que o Jacques Wagner fez é sujo, o que o Flávio Bolsonaro fez é sujo. Mas do ponto de vista eleitoral, o maior o dano mais explosivo para uma utilização na campanha é o Flávio, porque tem a voz dele, tem um desmentido dele e tudo. E o Lula vai fazer aquele discurso tradicional, foi no meu governo que foi apurado, o Jacques Wagner que responda. Então, não acredito que há aí uma, digamos assim, uma paridade de armas para ser explorada na campanha. A do Flávio Bolsonaro pode ser explorada com muito mais efeito do que o Jacques Wagner. Agora, porque não é o candidato. Né? Vamos combinar uma coisa logo de cara. Investigação tem que valer para todo mundo. Se tem suspeita envolvendo Jacques Wagner, que investigue. Se tiver prova, que responda. Ninguém está acima da lei, seja do PT, do PL, do Centrão ou de qualquer partido. Agora, o que não dá para engolir é Flávio Bolsonaro querer transformar o caso em palanque de pureza moral. Porque aí já é demais. O sujeito tenta tirar onda do PT da Bahia. Fala como se estivesse em cima de um pedestal. Mas esquece que o nome dele também está no meio do furacão do Banco Master. E os jornalistas colocaram o dedo exatamente na ferida. O problema de Flávio não desaparece só porque apareceu uma suspeita contra Jacques Wagner. Uma coisa não apaga a outra. O fato de Wagner estar sendo investigado não limpa automaticamente a relação de Flávio com Daniel Vorcaro. Não funciona assim. Porque, até aqui, o que se sabe sobre Flávio? Que ele teve contato com Vorcaro. Que houve conversa sobre dinheiro para o filme Dark Horse, aquele projeto cinematográfico sobre Jair Bolsonaro. Que ele primeiro tentou se afastar da história, depois precisou admitir que houve reunião e tratativa. Então a pergunta continua de pé. Qual foi exatamente o papel de Flávio nessa história? Para onde foi o dinheiro? Quem recebeu? Quem administrou? Quem se beneficiou? É isso que precisa ser explicado. E aí vem a ironia. Flávio tenta usar Jacques Wagner como escudo, como se dissesse, olha lá o PT. Mas a resposta é simples, olhamos sim, investigue-se o PT. Agora, olhemos também para você, senador. Porque quem cobra transparência precisa entregar transparência. Quem fala em combate à impunidade não pode correr quando a pergunta bate na própria porta. E tem mais. O governo Lula, pelo menos no discurso institucional, tem dito que a Polícia Federal tem autonomia para investigar. E é isso que precisa acontecer. Sem blindagem, sem interferência, sem essa velha mania brasileira de achar que investigação boa é só aquela que atinge o adversário. O problema é que a direita bolsonarista quer transformar tudo em guerra de torcida. Quando a investigação encosta no outro lado, eles gritam, está vendo? Corrupção. Mas quando a investigação encosta na família Bolsonaro,
Aí começam os panos quentes, as desculpas, as versões mal explicadas. O não é bem assim. Não, meu amigo. Moralidade seletiva não é moralidade, é conveniência. E o caso Master mostra exatamente isso. Um banco quebrado, um banqueiro poderoso, políticos rondando, dinheiro circulando, influência sendo disputada e todo mundo tentando jogar a sujeira no colo do outro. Só que no meio dessa disputa, a sociedade precisa fazer a pergunta certa. Quem usou influência política para se beneficiar? Quem recebeu dinheiro? Quem mentiu? Quem tentou esconder relação? Flávio Bolsonaro quer posar de acusador, mas ainda não respondeu o principal sobre o próprio envolvimento. E quando alguém que tem explicações pendentes tenta virar juiz moral da República, o nome disso não é coragem, é hipocrisia. Então, que Jacques Wagner explique, que Flávio Bolsonaro explique, que Daniel Vorcaro explique, que todos os envolvidos sejam investigados, mas sem teatro, sem palanque e sem essa tentativa malandra de transformar suspeita contra um adversário em absolvição automática para si mesmo. Porque no fim das contas, a pergunta que fica é: Flávio quer combater corrupção ou só quer escolher qual corrupção merece manchete? Aqui no Fatos da Política, a gente não compra essa encenação. Investigação para todos, passação de pano para ninguém.